Shalom, shalom, amados. Vamos orar juntos? No devocional de ontem eu falei a respeito do perigo do orgulho, não é verdade? E hoje eu quero continuar falando com vocês, porque é um tema muito importante, vocês concordam comigo? Mas nós vamos ver lá em Daniel 4:34, quando aquele rei orgulhoso demais foi parar lá no meio do mato se comportando como um animal durante 7 anos. O que ele disse no final? Mas ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e o meu entendimento me voltou. Louvei o Altíssimo, exaltei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno e o seu reino é de geração em geração. 7 anos, imagina, né? Com as unhas enormes, todo feito um animal. Aí nós paramos para refletir. Meu Deus, como que ele lá no meio, né, daquela, um rei, tá? Se comportando daquela maneira. Para chegar, para poder retornar, né? O entendimento dele voltou. A clareza dele voltou. As pompas do palácio, a soberania que ele tinha, o controle que ele tinha sobre as pessoas, não lhe faziam bem. Mas a partir do momento que ele se retirou, o que Deus, quantas coisas Deus não pode ter ministrado o coração dele. E hoje ainda nós podemos observar, a começar pelas nossas vidas, quando nós nos comportamos de maneira soberba, de maneira obstinada, o que é que Deus permite nas nossas vidas? Não é verdade? Mas nós vemos também à nossa volta quantas coisas que acontecem. E Deus tem as maneiras dele de nos mostrar que o orgulho não vai nos levar a lugar nenhum. Porque o orgulho é o puro afastamento de Deus. É tudo de ruim. Por orgulho, aquele anjo maravilhoso, o anjo mais lindo do céu, ele desceu, ele caiu. Por ele achar que ele era mais do que ele era. Então, amados, nós precisamos ter muito cuidado com o orgulho, para que não precisemos passar por tratamentos de Deus tão radicais, né? Que foi necessário esse rei, não foi ao acaso. E que maravilha que no final ele tem de fato se rendido. Anteriormente, Nabucodonosor mandou fazer uma estátua de ouro, exigindo que todos o adorassem, se prostrassem, né? Que fez um decreto, que é o som, quando ouvisse o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e de outros instrumentos musicais, eles se prostrassem e o adorassem. Imagina. Só Deus sabe o tamanho do orgulho que ele tinha. Não só Nabucodonosor, mas existem outros personagens bíblicos que nós sabemos que por orgulho, por soberba, se deram muito mal. Há uma outra passagem em que Davi, né, ele precisa de Nabal porque ele estava com fome e os seus soldados, e anteriormente ele já tinha servido a Nabal. E quando ele foi procurar Nabal pedindo algum alimento para os soldados dele, ele se negou, né? Ele fingiu, deu uma de, né, as pessoas usam a expressão, né, João sem braço, e aquilo despertou uma ira em Davi, tirou Davi do eixo. E foi com a intervenção da esposa dele, né, que fez um exercício de humildade, de sabedoria, Abigail, que ela pôde ali impedir, né, a morte de muitas pessoas. Porque quando nós estamos envoltos em orgulho, nós ficamos às vezes irritados, nós não queremos ninguém que nos faça sair daquele lugar de pompa que nós estamos, nós não queremos ser incomodados. É se sentir como superior a todas as coisas. E o que nós temos de superior? Nada. Nós somos filhos de um Deus que nos ama, que nos protege, que nos perdoa, que nos quer dar a paz, que quer nos abençoar. E o orgulho faz com que nós nos afastemos dele e das pessoas feitas à sua imagem e semelhança. E sempre acontecem desastres quando as pessoas são envolvidas por esse sentimento.
que na verdade acham que estão se protegendo, que estão sendo melhor do que os outros, mas é o contrário, porque quando nós nos afastamos de Deus, nós nos tornamos os menores dos menores. E é a humildade que nos faz reconhecer a soberania de Deus, saber que nós somos feitura das mãos dele, que nós precisamos uns dos outros. Mas às vezes demora, porque muitas pessoas usam também do orgulho para se protegerem. É como uma máscara. Às vezes, pelas próprias feridas que já passaram, que já sofreram, se enche de orgulho como um escudo, achando que assim elas não vão ser atingidas. Mas o pior é que elas são atingidas por outras coisas. E entre essas coisas, uma coisa terrível é o orgulho. Por isso que nós precisamos vigiar nosso coração. O coração humano enganoso é. Quem poderá conhecê-lo? Só o Senhor. Porque por vezes nós estamos tendo um outro sentimento e lançamos mão de outros sentimentos para encobrir o sentimento. É como nós cobrirmos uma ferida que não pode ser coberta. E o que vai acontecer com ela? Ela vai ficar infectada. Vai ser pior. É melhor deixá-la ali aberta, exposta, para que ela seja curada. Abafá-la não vai dar certo. E assim são os nossos sentimentos. Eles acabam nos controlando, nos levando para bem distante de Deus, nos levando à confusão, sabe? A perder aquela intimidade, aquela paz, a bondade. Então nós não podemos permitir que os nossos sentimentos nos controlem. Os nossos sentimentos são coisas boas que Deus nos deu. Mas a partir do momento que eles começam a nos controlar, não, aí já não vem de Deus. Quando eu submeto os meus sentimentos, sejam eles quais forem, podem ser até de alegria, porque alegria em exagero também não é normal. Não podemos passar de um extremo ao outro. No momento eu estou muito feliz, no outro momento eu estou muito triste. Não. O caminho do equilíbrio é o caminho do meio. E tudo isso, né? Quando eu submeto os meus sentimentos a Deus, eu entrego, digo, Senhor, não sei o que está acontecendo. Tem alguma coisa aqui que está descontrolada. Só o Senhor para me ajudar. Enquanto o mundo vai dizer assim, vai lá, bebe uma coisinha e tal. E vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem. Vai acontecer um anestesiamento. Vai acontecer um paliativo. Daqui a pouquinho aquilo vai e vai voltar mais forte ainda. Agora, a partir do momento em que nós, diante de Deus, admitimos, pedimos a Ele que nos ajude a reconhecer o que de verdade está acontecendo. E, como eu falei, às vezes não é exatamente aquele sentimento. Ele está se escondendo atrás de um outro sentimento. A timidez, pessoas tímidas demais, né? Será que é timidez, na verdade? Ou é um orgulho, medo de que alguma coisa aconteça errada, que aquela imagem seja arranhada, ou que ela possa não ser perfeita nas coisas que ela está fazendo. E aí, ela coloca essa capa de timidez, que na verdade é um orgulho, como diz, um orgulho enrustido. E tudo isso, como eu volto a repetir, é muito perigoso, né? E o que me define? Quando Deus me cura, quando nós permitimos que o Espírito Santo nos leve a um mergulho, nos leve a uma profundidade com Ele, nós somos restaurados. A cura se estabelece. E aí tudo fica bem. Eu não preciso me esconder atrás de nada, atrás de uma vestimenta arrojada demais, atrás de joias, de tudo isso que nós ficamos escravos da vaidade. Sabe, nós queremos nos esconder atrás de coisas que parecem perfeitas. Enquanto o nosso coração está sangrando, está doendo, está machucado, nós estamos por demais infelizes. E não há felicidade maior do que nos entregarmos ao Senhor, do que buscarmos a presença dEle, conhecê-lo através da palavra, conhecer a vontade dEle para as nossas vidas, sabe? E Ele nos dará forças para vencer qualquer tempestade nas nossas vidas e nos levar para bem perto dEle. É o melhor lugar de se ficar. Quando a Bíblia fala, né? A andorinha achou seu lugarzinho, seu ninho, e tem outras passagens, né, ligadas aos pássaros, sempre
fazendo referência à paz que Deus nos dá, ao carinho, ao cuidado. Então, que no dia de hoje nós possamos refletir sobre isso aí e pedir a Deus que nos ajude a identificar, sabe? Não tem ninguém melhor do que Ele. E Ele vai nos mostrar, desde que nós peçamos verdadeiramente, com a motivação verdadeira de querermos entender, saber o que está se passando conosco. Ele não nos nega ajuda. Ele é o mais interessado em ver nós, seus filhos amados, bem, próximos dele. Então não duvide do amor de Deus, desse desejo dele de nos ajudar, de que nós vençamos em tudo. Ô Paizinho querido, Pai santo, Pai justo, Pai amoroso, nós chamamos. Perdoa, Deus. Perdoa as vezes que nós não desejamos nos conhecer, que nós não queremos nos submeter. Sabe, Senhor, nós precisamos que o Senhor nos ajude a querer. A querer. E a sua palavra fala que o querer e o realizar vem de Ti. Então, Pai, nós pedimos aqui unidos em oração. Nos ajude a querer. E aquelas áreas das nossas vidas que estão cauterizadas, talvez por termos sido feridos por demais daquilo ali, não queremos mexer. Usamos esses mecanismos de defesa, Senhor, para nos proteger. Mas o Senhor nos conhece muito bem, Senhor. Você é com cada um de nós, ó Deus. Queremos Te dar liberdade para operar, ó Pai, fazer a cirurgia que só o Seu bisturi espiritual pode fazer. Nenhum bisturi aqui da terra, Deus, natural, é capaz de extirpar da nossa alma, do nosso coração, o orgulho. Sabe, mecanismos de defesas que usamos para nos proteger, ó Pai, de algo que vai nos ferir mais ainda, porque só o Senhor o sabe. Nos ajude, Papai. Nos ilumine, Senhor. E o Senhor estará do nosso lado a cada descoberta difícil, a cada descoberta delicada, a cada admissão. O Senhor nunca nos deixará sozinhos. Nós confiamos em Ti, Deus. E ainda que nós balanceemos, o Senhor estará do nosso lado, nos segurando, Deus, nos elevando àquela capacidade, àquela dimensão que nós já entendemos e cremos que somos Teus filhos amados, queridos, protegidos, guardados, salvos pelo Teu sangue. Muito obrigada, Deus. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Um beijo no seu coração. Compartilhe. Deixe lá seu amém. Isso é muito importante para que o vídeo vá além.